Fala pessoal, tudo bem? Mais um Rede Gesla Opinião no ar. Estreou na última quinta-feira Xuxa, o documentário no Globoplay, uma obra esperada já há bastante tempo, que veio sendo produzida nos últimos anos, inclusive grande parte dos depoimentos e tudo mais foi colhida entre 2021 e 2022. O encontro com a Marlene Matos, que vai ao ar no último episódio dessa série, também foi gravado já há mais de 2 anos, se não me engano, ou pelo menos 1 ano e meio, e agora finalmente chega ao grande público, editado em episódios semanais. Serão 5 episódios, acredito de 1 hora cada um, como foi esse episódio de abertura, ou talvez 45 minutos, como tem sido os padrões, né, do Globoplay para suas séries documentais, mas o fato é que traz ali uma riqueza de detalhes para todos os públicos. Para aquele público, né, que foi público da Xuxa nos anos 80, nos anos 2000, mas principalmente nos anos 80, que é quando a gente fala de uma coroação de sucesso diferenciado. Bem como para quem gosta de televisão e os apaixonados pela história da TV e pela maneira com que esses programas e esses projetos de superstars que a televisão brasileira conseguiu desenvolver fizeram isso acontecer lá nos anos 80. E nesse primeiro episódio já exibido nessa semana, a gente enxerga ali a construção da Xuxa enquanto essa persona, né, de rainha dos baixinhos, de ter essa projeção e essa adoração por parte dos fãs que aconteceu dos anos 80 para os anos 90 e segue até hoje por uma boa parte dessa legião de fãs, né? E a gente vê ali momentos importantes, inclusive que eu gostaria muito de ver e tive essa oportunidade de ver com o documentário da Xuxa, falando sobre a sua estratégia de montar o programa, a sua forma de conduzir aquilo ali para que fosse de fato um sucesso. E mostra também o quanto o poder de improviso da Xuxa vem muito do trabalho feito na Manchete. Como ela própria diz ali em algum momento, foi uma loucura o que fizeram com ela, porque colocaram ela ali no palco com um monte de crianças e disseram, ó, a gente vai gravar, se vira, né? Então tem vários momentos ali que são de puro improviso, vários momentos que são de momentos ali, como ela mesma diz, né, de politicamente incorreto, porque ela tinha que se virar ali com as crianças sozinha, completamente sozinha, com um grupo de 30 crianças, mais ou menos, no tempo da Manchete. As músicas também, que eram utilizadas ali no Clube da Criança, nessa época de Xuxa na Manchete, também foram bem exploradas nesse primeiro episódio, com imagens de arquivo realmente valiosas, que provavelmente tem muita coisa aqui no YouTube, mas de uma forma geral ficou mais evidente ali essa transição. E principalmente os depoimentos, né, da primeira Paquita ali, que falou sobre a transição da Manchete para a Globo e a maneira com que a Marlene Matos tinha essa preocupação de a coisa vai escalonar, vai ficar muito grande, vão ser mais crianças, né, mais horas de programação. Também a conversa da Xuxa com o Boni e a maneira com que ela trouxe ali a ideia de que ela queria ser a boneca das crianças, ela queria ser o brinquedo das crianças. E o Boni também dizendo que havia esse olhar de que as crianças imitavam a Xuxa e não era o contrário. O Boni menciona também o Balão Mágico, que saiu um dia antes no Star Plus, como documentário também. Eu estou começando a assistir, quando eu tiver mais substância para falar sobre, falarei, mas falando sobre o Balão Mágico, que foi um grande êxito, mas tinha diminuído. E aí, um detalhe interessante de números que ele fala ali é o seguinte: quando ele vê o número da Manchete crescendo nessa faixa das 5 às 7 da tarde, que era a faixa do Clube da Criança com a Xuxa, ele vai verificar o que está acontecendo ali, traz a Xuxa para a Globo, com o Balão Mágico, que estava dando 10 pontos, imagina que ela daria 20 e no primeiro dia ela dá 30 pontos de audiência de manhã. O que as novelas das 9 estão buscando hoje era o que a Xuxa dava pela manhã nos anos 80, nos anos 90, 30 pontos ali com o show da Xuxa. Bom, outra coisa também que eu acho que é muito interessante de observar é a maneira com que esse mito e o dinheiro que a Globo dispunha na época fizeram com que, de fato, o talento da Xuxa e o trabalho que a Marlene Matos fez nos bastidores para também fazer a coisa subir de uma maneira vertiginosa, né? Foi um trabalho, por mais que a gente veja hoje como a relação foi tóxica e tudo isso vai ser explorado pelo programa, pelo documentário como um todo, a gente vê que a Xuxa dizia nessa época que a Marlene era o show e ela era a Xuxa, mas existia
dentro desse ambiente, desse vertiginoso crescimento do fenômeno Xuxa, um trabalho administrativo muito forte da Marlene e um trabalho artístico genial da Xuxa. A maneira com que ela fala que ela sabia como ela deveria se portar, como ela deveria conversar com as crianças, o que ela deveria levar para dentro do programa para poder chegar a esse resultado que a Globo esperava dela, é algo muito interessante de ver. O método de criação que ela fala a respeito de ter ali elementos da própria infância e adolescência, que ela reconhecesse e pudesse interagir, tinha a sua turma, né? Tinha os seus personagens ali também, pessoas que eram queridas para ela se cercou no palco de pessoas com quem ela tinha muita afinidade, e isso passou também para essas crianças, junto com outros elementos que foram sendo criados. Então, o universo que é criado ao redor da Xuxa e do show da Xuxa, que a gente vê no documentário, mostra uma inteligência por trás da coisa que é muito pouco... que a gente pode pensar que foi muito espontânea ali na hora, mas também tem um penso por trás do programa, tanto da Xuxa quanto de Marlene Matos, para fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa virar. A própria questão das paquitas, que começou mais por acaso, se tornou uma profissão depois, virou concursos e tudo mais, e tudo isso foi crescendo com a popularidade não só do programa, mas como da Xuxa de uma forma geral. E a questão de unir a música, né? Como nos anos 80 e 90 a gente tem esse exemplo da música infantil atrelada a esses programas infantis com uma vendagem de disco muito superior a qualquer artista que teria nessa época, né? A gente vê o quanto isso até hoje, né, tem um efeito muito grande no mercado infantil, ainda que seja algo completamente diferente do que foi nos anos 80 e 90, mas a gente já vê ali o poder que essa indústria tinha nos anos 80. Dito isso, também a gente precisa falar sobre outras questões que o documentário vai levantar mais pra frente. Isso a gente vai trazendo devagarinho aqui, ou no Rede Gesla Opinião, ou então na resenha televisiva. No nosso domingo a gente vai juntos aqui construindo essa argumentação e esse olhar sobre o produto que a Xuxa entregou principalmente durante esses 6 primeiros anos na Globo, de 86 a 92, que realmente fizeram ela se tornar uma estrela internacional, né? Fez programa na Argentina, depois foi para os Estados Unidos também, teve uma temporada na Espanha. Foi realmente um formato que foi exportado para muitos países. Foi um formato desenvolvido no Brasil que foi exportado para muitos países mesmo, né? Então, temos essa questão. E agora a gente tem também a informação, a notícia de que a Xuxa, Angélica e Eliana apresentarão o Criança Esperança de 2023. Antes de entrar um pouco nesse assunto e dar uma pincelada nesse assunto, eu quero falar também sobre a promoção do documentário da Xuxa. Quando se fala no nome dela, existe sempre uma comoção muito grande ao redor, né? Eu equiparo aqui ao que foi na música Sandy Júnior nos anos 90, com esse público mais infantil, outros artistas também que causam essa comoção no público. A Xuxa sempre causa essa comoção muito grande. E a Globo aproveitou esse fato para também levá-la para dentro da programação. Então a Xuxa participou já desde março de programas da Globo com homenagens pelos seus 60 anos, participou essa semana no dia do lançamento do Mais Você. Os jornais locais e até o Jornal Nacional repercutiram o Jornal Hoje, o Jornal Nacional não sei se foi, mas repercutiram o lançamento do documentário, né? E também houve uma promoção massiva, tanto nas redes sociais quanto no YouTube. Na quinta-feira, não sei se vocês perceberam isso, mas quem acompanha a televisão sabe que o anúncio de Xuxa, o documentário, foi amplamente divulgado. Foi em todos os lugares, todas as páginas que a gente abria, tinha lá o aviso do documentário sobre a Xuxa. E no domingo, no Fantástico, foram exibidos trechos inéditos da conversa dela com a Marlene Matos, que também gerou muito barulho na internet e muitas conversas na segunda-feira. Então a estratégia de lançamento do Globoplay para esse documentário também é genial, porque assim como a Xuxa e tudo que envolveu a carreira dela, há um investimento massivo, há um entendimento de que, assim como o Big Brother e outros pontos de ativação do Globoplay durante o ano são importantes, esse documentário também mobilizaria muito a base de fãs e também os profissionais de televisão, os profissionais de crítica, de comunicação, este que vos fala, que mesmo que não tenham acompanhado a Xuxa tão de perto quando crianças, tem admiração pelo fenômeno, por esse fenômeno pop que de fato aconteceu,
e que atravessou muito a fronteira do Brasil, foi para outros países, América Latina, Estados Unidos. A Xuxa furou essa bolha americana televisiva, inclusive, levando um formato brasileiro para lá. Então isso é impressionante e de fato é algo que eu tô muito curioso para ver nos próximos episódios aí de como é que foi essa estruturação e a gente vai comentar a respeito disso. Bom, falando sobre Criança Esperança, então só pra gente fechar o gancho do Opinião de hoje, a Xuxa vai apresentar também o Criança Esperança esse ano com duas convidadas que também fizeram a história da televisão brasileira com as crianças, caso da Angélica e da Eliana, que vai vir do SBT especialmente para a apresentação do Criança Esperança. Ela que é madrinha do Teleton, né, depois da partida da Hebe Camargo, ela foi madrinha do Teleton em todas as edições, então está sempre envolvida com essas maratonas de arrecadação para fundos sociais e tudo mais, e eu acho que, não sei se eu posso estar enganado, mas esse saudosismo de trazer Xuxa, Angélica e Eliana tem um propósito ali, claro, de juntar as três que têm feito alguns trabalhos juntas para celebrar esse trabalho que foi feito durante os anos 80 e 90, mas me parece um convite para Eliana também, dentro de todas as especulações que houveram nos últimos anos sobre ela ir para a Globo, um convite para Eliana para abrir uma porta. O que vocês acham? Vocês acham que é por aí? Vocês acham que eu estou viajando? Comentem aqui embaixo, a gente volta a qualquer momento com mais notícias na Rede Gessler de televisão e o Rede Gessler Opinião volta no sábado que vem, 9 da noite. Um abraço para vocês e a gente vai ficando por aqui. Até lá!